campanha. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, irmã Jô, grande amiga. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Agradecendo também irmão Manuel Carrijo. Deus abençoe, irmão Manuel. Deus abençoa todos os dirigentes e lideranças, componentes da diretoria desse trabalho abençoado. Segundo escreveu Lucas, o tema, quem sabe onde está o tema? 8:44. Desde o 3 também dá para ler, mas vamos ler o 4. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de seu sangue. 45, parte A. E disse Jesus: quem é que me tocou? Ponto de interrogação. Nós lemos essa história escolhida para tema desta campanha, também mencionada por Mateus, no capítulo 9, versículo 18 ao 26. Evangelista Marcos também cita no capítulo 5, do 22 ao 43. E nós podemos extrair lições, exemplos, no contexto dessa história, que traz elevo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os dias atuais em que estamos vivendo. Observe, irmãos, falar de fé, eu considero fácil, falar de fé é fácil. A palavra é bem pequena, né? São 2 sílabas. Fé. Porém, entretanto, viver a fé, viver por fé, viver pela fé, viver da fé, não é tão fácil assim como pensam. Por quê? Na nossa vida cristã, a nossa vida, se pegá-la do começo ao fim, ela não é uma linha reta, sem acontecimentos, não. A nossa vida, no decorrer do tempo, trazendo para a nossa vida cristã, nossa vida em Cristo, ela tem vários momentos, vários cenários, vários contextos, que todos nós cristãos precisamos passar. Passar como, irmã Vanusa? Passar vitoriosos. Passar em pé. Passar na posição. Independente da circunstância. Eu quero falar aqui nessa noite a respeito do contexto da história bíblica vivenciada por esta mulher, sobre as adversidades que passamos e sobre as diferentes condutas que adotamos diante do cenário vivenciado. A nossa conduta conta muito. Existem pessoas, irmãos, que se afogam em copo d'água. Já viu esse ditado? É um copo com água e o crente está se afogando. É uma brisa e o crente já não está suportando e os seus alicerces já estão tremendo. Como esse crente que não suporta um copo com água vai suportar
tempestade. Como que o crente não tem estrutura para aguentar a brisa? O que vai acontecer com a casa desse crente quando o vento soprar e bater contra ela? Qual o seu comportamento diante da situação que você está vivendo? Encerramento de campanha, noite de reflexão. Para você receber uma vitória, é porque você está em uma luta. Para você receber algo, é porque você está vivenciando algo. Como, irmãos, alguém diz assim: eu vou levantar a bandeira da vitória. A guerra nem começou direito. Ainda está nos rumores da guerra. E o crente já começa a se esconder e a temer. Quanto que a Bíblia nos diz o seguinte: que nós temos armamento pesado para entrar na guerra. Ele dispôs para nós a armadura de Deus. Não é a armadura do exército, é a armadura de Deus, que protege cabeça, protege o peito, protege o pé, protege tudo, e ainda dá arma de ataque, que é a espada. Mas nós vemos na vida dessa mulher situações contraditórias, situações difíceis. Veja bem, uma mulher que tinha uma vida comum, uma vida simples, no seu lar, na sua família. De repente, os irmãos leitores da Bíblia conhecem o contexto. Há 12 anos enferma, passando rapidamente para dizer que ela já havia feito de tudo. A Bíblia nos diz que ela gastou tudo. E o seu quadro veio a piorar. Ela já estava entregue para o resultado final dessa luta. Qual era o resultado final dessa prova? Qual é o resultado final de um desenganado? Que a medicina não pode fazer mais nada. Que o financeiro não pode fazer nada. Porque se pudesse, a Bíblia diz que ela gastou toda a sua fazenda, tudo que ela tinha. Então ela tinha alguma coisa. Só gasta quem tem. Quem não tem, não gasta. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Então ela tinha. Uma mulher de fazendas, de bens, gastou tudo. Muito bem. A situação ficou contraditória. O resultado deste cenário, o resultado comum, o resultado natural, era a morte. Ela esperava a morte. Analisemos, irmãos, a situação desta mulher. Ela iria se esvaziar totalmente as suas forças, em uma anemia profunda, que não teria mais reviravolta do seu quadro, naturalmente falando. Com problemas pessoais, financeiros. Ela estava em um cenário contraditório. Não era propício para ela. Mas o que essa mulher fez? Ela tomou uma decisão na sua vida. E é aqui que eu já entro com uma palavra de Deus para nós aqui. Já entro com uma palavra vinda do céu para os nossos corações. Se o cenário é contraditório na tua vida, esse é o momento de você se posicionar. Este é o momento de você tomar uma decisão. Está tudo contrário. Se posiciona, toma uma decisão e lute enquanto você puder. O cenário é contraditório, eu vou ficar em casa. O cenário é contraditório, eu não vou mais na igreja. O cenário é contraditório, eu não vou orar mais.
O cenário é contraditório, eu vou esperar a morte chegar. Não tem mais o que fazer. Este problema não tem mais solução. Eu não tenho mais nada o que fazer, está perdido. Ei, crente, o crente nesta posição, ele pula para o patamar de cima, o sobrenatural de Deus. Sai da posição do homem natural nessa noite. Dá um salto para cima e você vai encontrar um patamar do sobrenatural de Deus. Quem está lá? Jesus? É Jesus que está lá? Eu não encontrei aqui em todos os textos que alguém ajudou essa mulher. Não encontrei no texto também que ela precisou ser levada por alguém. Não encontrei no texto também que alguém a motivou. Irmãos, ela quis viver. Ela decidiu lutar. Ela decidiu sair daquele cenário terrível. Ei, levanta a tua mão para cima aí. E quem estiver me assistindo também, decida hoje em viver o sobrenatural de Deus. Só quem já recebeu aí, levanta a mão e dá glória. É hoje. É hoje. Não é a irmã Vanusa que vai impulsionar você, não. É você e Deus, Deus e você e o Espírito Santo. Tome a decisão e decida viver em Cristo. Eu não vou mais porque não tem mais jeito. Eu não luto mais porque não tem jeito. Não. Essa mulher não pensou assim. Essa mulher disse: eu vou. Eu vou. Os irmãos conhecem a história. Ela decidiu: eu vou. Eu tenho que ficar isolada, mas eu vou. O cenário manda eu ficar isolada, mas eu não tenho nada que ver com o cenário que eu estou vivendo. Eu tenho que ver porque eu decidi ir a Cristo. Mas o contexto está mandando eu ficar quietinha até morrer. Não, mas eu decidi. Eu vou para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu vou mirar em Jesus. E vou caminhar. Eu não sei o estado físico desta mulher, mas eu imagino que não era dos favoráveis. Eu imagino que ela estava fraca, debilitada, deprimida pela situação, afligida, por que não dizer até desconsolada. Mas ela tomou uma decisão que mudou a sua vida. Quando ela, parece que eu imagino, irmãos, aquela mulher saindo. Vamos imaginar aqui. Ela saindo do seu recinto, de onde ela vivia. E quando ela olhou, ela viu um obstáculo. O primeiro obstáculo ela já havia vencido, que era o obstáculo interior. Aleluia. O primeiro obstáculo ela já tinha vencido, que é o seu interior, a sua força interior. O primeiro obstáculo que nós enfrentamos, irmãos, somos nós mesmos. A primeira barreira que surge na vida do crente, ela está lá dentro do interior. Tenta criar um bloqueio. Não vai não. Não vai dar certo. Você não consegue. Você é fraca. Você é fraco. Você é pequeno. Você não é visto. Você não é ninguém. Não vai não. Esse problema não tem solução. Dentro da sua alma, aquela guerra. Você não consegue. Quem é você? Mas o primeiro obstáculo aquela mulher venceu. Posso estar fraca, mas Jesus está passando na minha cidade. Eu posso não ter nada mais financeiramente, eu não tenho nada, mas o dono de tudo está passando na minha cidade. Eu posso ter perdido tudo com este problema.
O problema levou tudo. É profético, o Espírito de Deus já está me dizendo. Tem alguém aqui que perdeu tudo. Prepara, prepara, prepara. Porque o que você perdeu vai vir em dobro. Só quem recebe é Ele. Recebe. O que vocês perderam, vocês podem receber em dobro. Primeiro obstáculo vencido, o pessoal, o interpessoal. Ela sai, um gigante. Mas ela se depara com outro obstáculo, chamado multidão. A multidão. A multidão é tremenda. E essa multidão é diferente. É uma multidão que apertava o mestre. Sabe o que é apertar? Sabe o que é estar juntinho, apertado? É não ter espaço. A multidão estava toda apertando a Jesus, oprimindo. Tem texto bíblico aqui que diz: a multidão te oprime, te aperta. Estavam ali, aglomerados, apertadinhos. Cada qual mais queria estar perto de Jesus. E a multidão ali o apertava, a Bíblia diz. Enfrentar multidão não é fácil. Agora, enfrentar aperto é pior. Mas é no aperto que nós conhecemos quem realmente tem fé. Tem crente que já entendeu. Eu vou repetir para quem não entendeu. É nas horas de aperto que a fé é conhecida. Não é na hora que tem espaço, não. Não é na hora que o negócio está solto, não. Não é na hora que você tem liberdade, não. É na hora do aperto. É na hora que o negócio está estreito. Não tem espaço. Está fechado. Mas essa mulher tinha um alvo. Ela tinha um objetivo. Pode estar apertado, mas eu vou romper esse obstáculo. Mas eu toco nele hoje. Está apertado, mas eu toco nele hoje. Mas não tem espaço para você, mas eu vou. Mas não cabe você, mas eu vou. Ninguém te convidou, mas eu vou, porque quem está lá é Jesus. Só quem está entendendo o mistério. Não tem espaço para mim, mas eu vou. Não me cabe, mas eu vou. Eu sei que o Espírito Santo já está falando com alguém aqui. Está apertado, mas eu vou. E ela, aqui eu vejo o terceiro momento, a terceira situação. Era uma mulher que vivia e gostava do anonimato. Como assim, irmã Vanusa? Ela gostava? Sim. Nós vemos textos bíblicos de pessoas que enfrentaram multidões. Quem não se lembra de Bartimeu, o cego, de Marcos capítulo 10? Que ao ver a multidão, ele era cego. Ao ouvir a multidão passando, ele era cego, mendigava. Ao ouvir a multidão, o que ele fez? Gritava, clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão ali, alguém dizia: fica quieto. Que fica quieto nada, eu vou gritar. Quem não se lembra que esse homem foi ouvido por Jesus e Jesus parou a multidão? A Bíblia diz: Jesus parando disse: chama ele, chama quem está clamando por mim. Como também não lembrar daqueles 4 amigos que ao chegar na casa onde Jesus estava, tinha gente até na porta. Imagina chegar aqui na igreja, ter tanta gente que não tem condição de ficar nem na porta. Não tinha como ficar na porta, irmãos. Até a porta tinha gente. E a Bíblia diz que aqueles homens carregando aquele paralítico subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram o homem com a cama e tudo,
no meio, na onde estava Jesus Cristo. E Jesus, movido ali, ó, em ver aquela tão grande fé, o que Jesus fez? Além de perdoar os pecados, ainda ordenou que o paralítico se levantasse. Pessoas que se manifestaram em meio à multidão. Mas aqui eu vejo uma mulher que vivia no anonimato, mas gostava do anonimato. Gostava como assim? Eu estou aqui configurando. Ela preferia não ser vista. Os irmãos estão me entendendo? Eu prefiro que ninguém me veja. Nem ele precisa me ver. Oh, isso que é fé. Bartimeu gritou, 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 e foi ouvido. Aqueles 4 falaram: ah, não tem como entrar aqui, vamos pelo telhado, mas que a gente vai colocar ele lá diante de Jesus, a gente vai. Quantos e quantos foram atendidos por romper a multidão? Mas aqui eu encontro uma mulher no anonimato, que não queria ser vista, que escolheu ficar no anonimato. Ela escolheu ficar quietinha. Nem ele precisa me ver. E a Bíblia diz que ela mencionou, falou consigo mesma. Ei, irmãos, quem estava com ela ali? A Bíblia não nos dá respaldo. A Bíblia não nos diz. Mas a Bíblia nos diz que ela falou consigo mesma. Era ela e ela. Ela e ela. Ela e a multidão. Ela, a multidão e Jesus. Ela, a multidão, Jesus e a sua cura. Porque ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Não precisa nem tocar nele, não. Ele não precisa nem perceber. Se eu pegar na orla, na beiradinha da costura da roupa dele, na barra da vestimenta dele, eu vou sarar. Ele não precisa me ver. Ninguém precisa me ver. Eu recebo a minha cura e volto para minha casa e vou viver a minha vida, e ninguém precisa me ver. Ei, crente, hoje você entrou aqui se escondendo da sua situação, se escondendo do seu problema. O problema é tão grande que você não sabe o que fazer, mas você disse: eu vou, porque Jesus está lá, e se eu tocar eu vou receber. O anonimato para aquela mulher serviu de incentivo. Ela disse: eu vou quietinha, eu toco e vou embora. Mas, irmãos, presta bem atenção, crente que está ouvindo a palavra. Jesus conhece quem toca nele. Jesus conhece quem o aperta, quem o oprime, mas ele conhece também quem toca nele pela fé. Eu vou repetir porque eu sei que tem crente aqui hoje, aleluia, com o coração pegando fogo. Jesus conhece o crente que serve a ele de verdade, que toca nele de verdade, quem vive da verdade, quem segue de verdade. E ele conhece quem vem só para oprimir e só para fazer volume. Mas nessa noite eu creio pela fé que aqui tem crente que veio para tocar em Jesus pela fé. Ninguém precisa te ver. Ninguém precisa notar a sua presença. Não. Ninguém, irmãos. Mas nessa noite, eu quero dizer que tem pessoas aqui vivendo esse anonimato obscuro de uma situação terrível. Mas esse anonimato, esta solidão, essa tristeza, este problema, despertou uma força que você nem imagina no seu interior.
Você nem imagina o trabalhar de Deus no teu interior. E hoje, nesta noite, eu acredito que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Pelo poder da palavra, pelo poder que há no Senhor. Porque Ele mesmo disse que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então sobre este poder eu creio. Como olhando para a vida desta mulher, ao tocar no anonimato, o anonimato dela estava com data, hora e momento para acabar. Porque Jesus, quando faz a obra, Ele faz por completo. Mas é na hora dele. É no momento dele. Quando aquela mulher tocou, Jesus agora, para fazer ciente a todos e deixar o exemplo para nós, Ele para e diz: alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas: quem me tocou? Sim, alguém me tocou. E quando o toque é verdadeiro, irmãos, o mundo espiritual, ele se abre, e a virtude do Altíssimo nos alcança, e somos envolvidos nessa magnitude que não é desta terra. E quando nós atingimos este momento, este patamar, quando nós estamos totalmente envolvidos, ainda que temendo e tremendo, nós temos coragem de levantar a mão e dizer: fui eu, Senhor, quem te tocou. Porque agora levanta a mão para falar: alguém que venceu a morte, alguém que foi realmente tocado pela virtude, pelo Senhor Jesus. Irmãos, quando o toque é verdadeiro, algo acontece. Eu fico olhando, irmãos. Tem pessoa que só prega para a multidão, ou só canta para a multidão, ou só faz a obra para a multidão, ou só, assim, sabe? Não gosta muito do anonimato, do silêncio. Gosta muito dos holofortes. Mas eu aprendo que tocar o céu, atingir o mundo espiritual. Você pode estar até mesmo preso em alguma situação. Quem não se lembra de Paulo e Silas? Estavam presos, sim, encarcerados, em um lugar escuro, depois de haverem sofrido muito com as penalidades sofridas. Mas a Bíblia diz que no momento de dor, quem está lá, preso, não tinha motivo para cantar, não tinha motivo para orar. Não sei, de repente só orar, pedir a misericórdia, pedir a graça para passar por aquele momento, aí sim. Mas cantar. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, Atos capítulo 16 conta a história. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos ao Senhor. Não tinha multidão para aplaudir. Corpo dolorido da luta, da prova. Condenação prevista por fazer a obra do Senhor. Escuridão, trevas, grades. Mas eles não olharam para o cenário como esta mulher aqui. Eles decidiram:
aqui vai virar igreja agora. Vamos cantar e vamos orar, porque algo pode acontecer perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E de repente, eu convido a igreja a se pôr de pé. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere foram movidos, e as cadeias se abriram e caíram de suas mãos. E a Bíblia diz que houve salvação num hino cantado em meio à situação adversa. O milagre aconteceu, o terremoto veio. Na vida desta mulher o milagre veio. O sobrenatural veio. O sobrenatural aconteceu. Mas foi numa atitude de posicionamento. E eu quero te dizer, como Paulo e Silas se posicionaram, diferente de um cenário propício, não estavam presos. Mas o louvor não tem cadeia que prende. A fé não consegue ser enjaulada. Prende o crente, oprime o crente. O crente passa a luta, o crente está chorando, mas a fé dele não fica enjaulada, a fé dele não fica encasulada, a fé dele não fica presa, não, senhores. E aqui nessa noite, em nome de Jesus, vai ter posicionamento, porque para receber tem que se posicionar. Chega desse negócio de trás para mim, vai você tocar em Jesus hoje. Chega desse negócio de me leva, vai você ao encontro de Jesus. Chega desse negócio, ninguém me ajuda. Fala você para você mesmo: se eu tocar eu recebo, se eu tocar eu recebo, se eu tocar eu recebo. Chega! Alguém para cantar o hino? Hoje em dia está assim: vamos irmão, vamos irmã, vamos. Não, não quero não, para mim não tem mais jeito. E você diz: tem jeito sim. E você ora, e você clama, e você fala: tem jeito. Não, não tem jeito. Ora irmãos, um novo convertido a gente até entende, não tem conhecimento da palavra ainda. Mas aquele crente que já teve intimidade com Deus, que conhece o Senhor, dizer assim: eu não vou porque não vale a pena, não vou porque não tem mais jeito. Hoje o Espírito de Deus, através desta palavra, me manda te dizer: você vai receber, mas você precisa se posicionar. Assume a posição de crente. Assume a posição de batizado no Espírito Santo e com fogo. Assume a posição de fé. Assume a posição nessa noite. Você é crente, toca pela fé hoje em Jesus. Aleluia. Quem vai cantar pode cantar. Como funciona? Chama o povo. Quem quiser vir receber à frente pode vir.